Bom, gente, a gente encerrou a nossa caminhada em todas as circunstâncias, né? Então, a gente continua em todas as circunstâncias, aplicando a palavra do Senhor, as verdades do Senhor, mas não mais com aquele tema. Então, o tema mudou. E quando a gente encerra uma caminhada, a gente tem alguns temas em mente, né? Pelo menos nós como pregadores, a gente tem uma pregação, uma série em mente, uma caminhada em mente. E quando encerra, nós precisamos buscar ali ao Senhor o que Ele quer falar ao seu povo, né? E para nós, especialmente para mim, enquanto pastor, é algo sempre muito desafiador entender o que Deus quer que eu fale, para que seja tão somente, unicamente, boca dele nesta hora. Então não é tão fácil, né? E não é tão simples. E a gente depende muito da misericórdia do Senhor e não das nossas habilidades para entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E foi muito claro assim para mim o entendimento de que Deus fala em tempos específicos, né? Então, quando eu vinha pregando sobre em todas as circunstâncias, o que me fez parar essa semana foi e os momentos específicos. Tudo bem que é em todas as circunstâncias, mas quando é específico? Quando eu atravesso um momento único, exclusivo, um momento meu, o que Deus tem para me dizer nisso? Não é que é em todas as circunstâncias. Eu sei que são verdades do Senhor, são absolutas em todo qualquer momento, seja na aflição, ou seja na prosperidade, seja no sossego, ou seja na agonia. As palavras do Senhor e os princípios do Evangelho, eles são absolutos. Mas especificamente, né, assim, nesse momento hoje, como nesta pandemia, por exemplo, o que Deus quer falar comigo nesta pandemia? Então, a proposta é tentar ser específico, claro, extraindo princípios do Senhor, até porque o que nós temos que fazer na pandemia, você já tem, eu acho que está até cansado de ouvir noticiários. A gente está passando por um período de cansaço, né? Eu acho que nós estamos cansados de telas. Talvez não seja nem fácil para você hoje aí estar acompanhando o culto. Cansa, tela cansa, né? E principalmente quando a gente está ouvindo tantos noticiários, tantas informações de máscaras, de álcool gel, de números de mortos. É uma contabilidade de mortos que não acaba, é um pico que nunca chega, é uma vida que não volta ao normal. Então a gente está ouvindo muitas coisas. E eu acho que é bem desafiador para a gente ouvir Deus nesse período. E o que Deus quer de mim? Então não são necessariamente é, momentos, realidades, movimentos, comportamentos contra um problema de saúde pública. O que Deus quer falar ao meu coração espiritualmente mesmo? Eu preciso ouvir Deus nesse tempo de pandemia. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria tirar desse texto alguns princípios para nós, ouvindo Deus nesse tempo de pandemia, né? 2 Coríntios 2, a partir do verso 14, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 14. Não sei se você tem familiaridade com a Bíblia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela tem um coração muito dilatado do apóstolo Paulo. Ele fala a amigos, né? Enquanto na primeira carta foi mais admoestação, correção, foi mais uma carta muito dura, de correção a uma igreja que estava desviada. A segunda carta é mais uma exposição de um coração. Você vê o apóstolo Paulo falando sobre, eu dilatei o coração por vocês. Então, ouvir Paulo falando isso é a mesma coisa de ouvir um cearense falando isso. Isso não se fala assim. Um homem dizer que o meu coração está dilatado por outro. Então, a gente não expõe tantos sentimentos assim. Paulo expôs, e cearense também deve expor. E esta carta é assim. Essa carta ela tem uma palavra muito voltada de um coração para corações. É esta palavra voltada de amigo para amigos. E vamos lá, tentar ouvir Deus nesse período de pandemia. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus.
Em Cristo, falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Esse texto, ele foi um texto assim que me fez brigar muito durante a semana, né? E eu espero mesmo que Deus fale aos nossos corações nesta hora, da maneira que ele falou com o meu. Um homem espiritual, uma pessoa espiritual, eu entendo que é aquela pessoa que pensa de forma espiritual. Se buscar uma definição de espiritualidade, está mais na forma que eu penso do que necessariamente na forma que eu ajo. Porque se eu agir sem pensar, eu apenas estou papagaiando alguma coisa, teatrando alguma coisa, encenando alguma coisa. Porque se me perguntarem por que eu faço o que eu faço, eu não saberei responder. Então, um homem espiritual, ele é um homem que tem entendimento espiritual. Como Paulo ora à igreja aos Colossenses, no capítulo 1, verso 9, que diz que Paulo, orando pela igreja, diz que vocês sejam tomados de toda a plenitude do entendimento espiritual. Aos Coríntios, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, um homem espiritual, ele tem uma forma de pensar. Um homem espiritual, ele tem uma forma de raciocínio. E é nesse ambiente que eu convido você, a gente pensar hoje sobre esse tempo de pandemia, ouvir o Senhor, pense, raciocine algumas verdades que eu quero trazer para a sua vida. A primeira delas, primeira verdade, assim, primeira palavra do Senhor para nós nesse tempo, é que se refere à nossa condução. Nós não temos um Deus que visita a gente em momentos difíceis. Ou seja, mesmo atravessando um momento específico, mesmo passando um período único, mesmo vivenciando uma dor que eu não sei expressar, o Senhor não me visitará exclusivamente nesses períodos, mesmo atravessando uma pandemia. O Senhor não me visitará necessariamente neste tempo de pandemia. E isso muda um pouco a nossa forma de pensar, ou seja, nós entendemos um Deus que age no estático, no momento, no local. Só que não é. Nós estamos numa realidade dinâmica. Ele me conduz. Eu sou conduzido. Não é Deus me visitando. Não estou falando que Deus não visita. Deus visita em épocas específicas, sim. Mas falando sobre caminhada cristã, falando aquilo que Deus quer nos dizer hoje, é assim, não espere uma visita minha, mas estenda a mão para ser conduzido por mim. Gente, isso muda muita coisa, porque nós não esperamos uma visita. Nós precisamos voltar à nossa mente para sermos conduzidos. Ele me conduz. Se a gente pensar na ideia do pastor, vai ser a mesma coisa. Ele me leva a pastos verdejantes. O pastor pastoreia. O pastor não visita as ovelhas quando elas estão doentes. O pastor, ele conduz as ovelhas na sua realidade de vida e no tempo da sua existência. Ou seja, se o Senhor garante que nos conduz, então não existe nenhum momento que eu atravesse na minha vida que eu não esteja em absoluta segurança, por estar sendo conduzido por Ele. Então a minha realidade é uma realidade dinâmica. E eu não espero um Deus na estática. Eu não espero o Deus em um momento estático. Isso muda muita coisa. Por isso que o Salmo 23, ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor e de nada eu vou sentir falta. E depois disso, ele apresenta a realidade e diz por que isso é real. Por causa da sua condução. Ele me leva, ele me conduz, ele aponta o caminho. Ele me diz aonde são esses pastos verdejantes que eu não conheço por mim mesmo. Aonde as águas de descanso que refrigeram a minha alma, eu não sei onde fica. Eu preciso ser conduzido por esse pastor. Então aqui, quando o apóstolo Paulo diz, graças a Deus, que em Cristo, alguns domingos atrás nós pregamos nele em todas as circunstâncias, e perceba que aqui, algumas vezes o apóstolo Paulo repete, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então, em Cristo nós somos conduzidos. Algo que eu tenho como verdade, assim, na minha vida, que tem me consolado bastante, não é que o Senhor vai resolver os problemas.
O que tem consolado muito meu coração nos últimos anos não é que Deus vai resolver. O que tem consolado muito meu coração é que Deus já resolveu. Não é que amanhã Ele vai dar jeito. É que tudo já deu jeito. Para tudo, Ele já resolveu. O que tem acalmado o coração nos últimos anos não é que vai dar certo, mas é o sussurro do Espírito dizendo: ei, já deu certo, porque eu te conduzo. Não existe um amanhã obscuro, não existe um amanhã incerto. Eu estou conduzindo você. Qual o problema? É o brado da cruz, está consumado. Se está consumado, o que ainda falta acontecer? Nós estamos atravessando um tempo, gente, que quando o homem assumiu o centro da Bíblia, tudo deu errado. Quando a interpretação bíblica passou a ser humanista, quando Deus sai do seu centro, tudo deu errado. Nós viramos mais angustiados do que libertos. Nós viramos mais escravos do que filhos. Nós nos tornamos mais aflitos do que pacificadores. Nós nos tornamos mais ansiosos do que calmos. Quando o homem assumiu princípios bíblicos interpretativos, deu tudo errado. Quando Deus deixou a sua glória e o homem assumiu um centro, como se esse livro falasse de um homem, não de um Deus. Quando esse livro falasse do valor humano e não da glória do Senhor, deu tudo errado. E por isso que nós estamos vivendo em épocas assim. Quer ver uma frase que não faz sentido em épocas de pandemia? Eu sou órfão de pai e mãe. Meus pais já partiram, já estão com o Senhor. E ouvindo algumas frases nos últimos meses, dias, enfim. Quando alguém diz assim, agora só Deus. Quando eu via os meus pais em estado terminal, e a frase era, agora só Deus. E eu sou muito crítico, assim, ou pelo menos eu gosto de pensar sobre frases. Eu não gosto de clichês e nem de chavões. Eu gosto de pensar no que a frase quer dizer. O que significa agora só Deus para você? A pergunta que eu faço é: quem é que estava agindo antes? Quem trabalhou antes? Quem foi que chegou lá antes de Deus? Quem foi que começou, não conseguiu completar, as forças se esgotaram, ou os recursos não foram suficientes, ou a inteligência encontrou limites, e é capaz de dizer, bom, já que eu não consegui ir até aqui, agora, Senhor, vem, porque agora só Tu. O que isso significa? Bom, a gente entende, mas é uma frase estranha. A partir de agora, só Deus. Bom, entende o que é Deus estático? O Deus que chega no momento quando a gente assobia ou diz, Deus, agora pode vir, porque eu não tenho mais força, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu acabei o limite do cartão, os remédios já foram dados, a ciência não consegue mais dar resposta, agora é só o Senhor. Viu o que é interpretar a Bíblia de forma humana? Porque Deus vai olhar para a gente e vai dizer assim, escuta, ninguém entrou nesse cenário que você está se referindo antes de mim. E ninguém foi embora antes de mim. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Tudo começa em mim e tudo termina em mim. Como foi que alguma coisa aconteceu sem mim? Aonde é o teu agora? Porque o problema não é Deus, o problema é esse agora. Deus nos conduz em triunfo, Deus, mas não é Deus me conduz em triunfo. O que está escrito na sua Bíblia no versículo 14? Não é que Deus me conduz em triunfo, é que Deus sempre me conduz em triunfo. É o sempre que derruba o nosso agora. É o sempre que não cabe mais à minha situação. É o sempre que faz com que o meu dia não seja abençoado, mas sim que o meu dia esteja nele. Por isso está abençoado. Porque não vai acontecer nada nesse dia que eu possa olhar e dizer, poxa, o dia hoje não foi uma bênção.
Porque eu não vivo mais num Deus que me visita em momentos estáticos, mas eu sou uma pessoa que tem realidades dinâmicas, por isso por Ele eu sou conduzido. Isso muda muita coisa. Então, em épocas de pandemia, a gente não ora e diz, poxa, agora é só Deus. Agora? A situação difícil que você está passando e está dizendo agora é só Deus? Então significa que antes era quem? Entende, gente? Muda algumas coisas quando a gente entende que nós somos conduzidos em triunfo. E quando nós somos conduzidos em triunfo, diz, nós somos conduzidos vitoriosamente. Nós somos conduzidos de forma triunfante. Não é uma condução de olhos baixos, frágeis, não é um povinho sofrido. Os cristãos não são aquele povo que está atravessando a vida olhando para o umbigo, cabisbaixo, carente de bênção, sedento de água. Os cristãos não são esses. Por que o apóstolo Paulo está dizendo, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz vitoriosamente? Onde está esse conceito vitorioso? Aonde nós atravessamos os momentos sendo conduzidos por Ele, triunfantemente. Falei há pouco, que eu sou órfão de pai e mãe. E a morte? A morte não nos envergonha? Porque estamos atravessando um período de pandemia, milhares de mortos. A morte não nos envergonha? Já temos perdido irmãos valiosos. Pessoas amadas do coração já partiram para morar com o Senhor em razões de complicações por causa deste vírus. Aonde está o triunfo? Bom, primeiro é que a morte, se o Senhor tivesse dito que ninguém morreria, aí nós estaríamos com problemas. Que um cristão ele não morreria, aí nós estaríamos com problema. Então, não existe triunfo. Em primeiro lugar, ele disse que nós morreríamos. Até mesmo ele disse que nem morreríamos, ele disse que nos matariam. Então, aí é que fica pior ainda o triunfo, porque matarão vocês. Então, quer dizer, eu ainda fui vítima. Então, o cristão salvou a bala. Então, para o crente não existe nem bala perdida, ele salva tudo. Exatamente por isso, porque ele é conduzido triunfantemente, então ele salvou a bala perdida. Não há nada perdido para o crente, nem bala. E segundo, a morte de um cristão, ela não pode ser instrumento de derrota se nós pensarmos espiritualmente, e é esse o nosso objetivo hoje. Pense de forma espiritual. Eu lembro da parábola de Lucas, capítulo 16, que fala de um mendigo e de um rico. O rico não tem nome, porque o que ele tem é dinheiro. O mendigo se chama Lázaro. O Lázaro tem nome, o rico só tem dinheiro. Os dois morreram. Lázaro, que é chamado pelo nome, apesar de ser mendigo. Gente boa, Lucas 16, verso 22, eu vou ler para você. Lucas 16, 22. Veja a derrota deste homem. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Morreu Lázaro. Sabe como ele foi levado aos céus? Por anjos. Isso é triunfo. Isso é uma condução tão triunfante que excede qualquer possibilidade de imaginarmos que a morte pode nos envergonhar. Aqueles que partiram e estão com Cristo, eles foram conduzidos triunfantemente pelos anjos do Senhor ao seio de Abraão, ao ambiente da eternidade. Quem é derrotado? Como assim a morte nos envergonha? Por isso que em Apocalipse fala que preciosa é aos olhos do Senhor. Não para nós, os que ficamos, mas para os olhos do Senhor, a morte de um justo é preciosa. Graças a Deus, porém, aí a gente encerra com gratidão. Eu deixei a ação de graças para o final, porque nessa condução triunfante, Deus nos conduz sempre em triunfo. Primeira palavra, graças a Deus. Porque é uma condução com uma explosão de gratidão no nosso coração. Hoje, gente, o tempo não está fácil. O tempo é muito desafiador. Somos bombardeados de todos os lados para
até mesmo para nos abatermos. Mas deixa eu fazer um desafio para você hoje à noite. Agradeça a Deus. Encha o seu coração de gratidão. Exploda dentro de você de gratidão. Graças a Deus, porém, que sempre em Cristo nos conduz vitoriosamente, triunfantemente. Então não se preocupe, porque nós estamos conduzidos por Ele. A ansiedade não vai fazer mais tanto alojamento no nosso coração. Podemos passar sim por momentos, mas jamais a ansiedade assumir o controle da minha vida, porque quem me conduz é outro. Glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, né? Em tudo, porém, em Cristo somos mais que vencedores. Em segundo lugar, o que Deus quer falar comigo nessa pandemia? Em primeiro, pense espiritualmente sobre a sua realidade dinâmica. Você é conduzido por mim. O que Deus quer falar conosco, em primeiro lugar, você é conduzido por mim. Segundo, eu quero que você influencie. Influencie de forma marcante a época que você está vivendo. Você não é conduzido por mim? Você não é conduzido triunfantemente por causa do meu filho? Então influencie. Aonde você estiver, seja uma influência. E o apóstolo Paulo usa como metáfora de influência um perfume. Porque o Senhor vai aromatizando todos os ambientes. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, versículo 15. Esse bom perfume não é nosso, é o bom perfume de Cristo. Se você não tem familiaridade com esse texto, sabe o que o apóstolo Paulo está em mente? É um cortejo romano vindo da vitória de uma guerra que foi travada. Pensa comigo. O que Paulo tem em mente, como um soldado romano, e ele entendia bem desses cortejos triunfantes, é um cortejo em vitória. Os soldados vêm triunfando, porque eles são vitoriosos. Por isso a imagem, ele nos conduz triunfante. E à frente do pelotão, as pessoas vêm queimando incenso. Há um incensário junto com baluartes, junto com os generais, junto com a turma da frente ali, de um cortejo triunfante. Eles não estão indo para a guerra, eles estão voltando da guerra em vitória. O cheiro do incenso vai perfumando todo o pelotão. Aquele cheiro é um cheiro de vitória, é familiar. Quando eles sentem o incenso sendo queimado, todos os soldados romanos, eles sentem o aroma da vitória. O problema é que no meio do cortejo tinha os cativos de guerra, tinha os presos, os prisioneiros, que esses aqui, quase que invariavelmente, eles iam ser lançados nas arenas romanas para lutarem contra leões. Então, ao sentir o cheiro do incenso, os presos não tinham cheiro de vitória. O cheiro do incenso para os presos era cheiro de morte. O mesmo aroma, é o mesmo incenso, é o mesmo perfume. Para uns, cheiro de vida, para outros, cheiro de morte. Entendeu o texto? Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos dizendo o Senhor nos conduz em triunfo, graças a Deus, para alguns isso não vai fazer o menor sentido, porque isso não é uma realidade na sua vida. Deixa Deus falar no seu coração, se você é essa pessoa. Por isso que às vezes as mensagens, os estudos, o que a gente traz, o que a gente compartilha, o que você escuta, você não sente cheiro de vida. Você sente cheiro de morte. E se nós acreditamos que a palavra do Senhor é verdadeira, e Deus é verdadeiro, e mentiroso todo homem, e se nós acreditamos nisso, todos aqueles que são conduzidos por Cristo, por Deus, em Cristo, em triunfo, eles exalam o aroma de Cristo. Não há um cristão que não exale o aroma de Cristo. Seja mentiroso todo homem, e verdadeiramente só Deus. Se nós observarmos outra metáfora, por exemplo, luz. Vocês são a luz do mundo. Sal e luz são duas metáforas que podem ser colocadas no mesmo patamar do aroma.
Ele está falando de influência, ele está falando de alcance, ele está falando de transformação nos ambientes aonde chega. Luz nas trevas, sal na comida, na conservação e aroma nas narinas. Então, um cristão, ele tanto aromatiza, como salga, como brilha. A influência dele é impactante. E ninguém vai negar que está sentindo o cheiro, ninguém vai ter problema em dizer que está salgado, e muito menos alguém vai ir contra a luz. Não está iluminado, não. A não ser que seja cego. Tenha grandes problemas de olfato e de paladar. Mas aí é outra realidade. O apóstolo Paulo está dizendo, o cristão, ele influencia de tal forma que ele tem cheiro de morte para alguns e cheiro de vida para outros. Ele não altera quem ele é para um grupo ou para outro. Para cá é um tipo de cheiro e para lá é um outro cheiro. Não. O cristão, ele tem um mesmo cheiro. A palavra é a mesma. Para você ter ideia como acontece essa questão da metáfora, vou dar um exemplo aqui da luz. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra estava em trevas. E a primeira criação de Deus, em Gênesis, é: haja luz. Então as trevas são dissipadas pela luz. Esta realidade, Paulo fala em Corinto, aos Coríntios, e nesta realidade permeia quase todas as escrituras. Trevas, ambiente sem ação de Deus; luz, revelação de Deus, visita de Deus, e aqui mudou todo o contexto. Pois é, nós somos a luz. Então, um mundo que está atravessando uma pandemia em trevas, adivinha quem vai iluminar os ambientes? Nós. E se nós não iluminarmos os ambientes, então o que nós falamos em primeiro lugar, ele está comprometido, gente. Porque cristão que não brilha não é cristão. Cristão que não salga não é cristão. O cristão que não perfuma não é cristão. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. A verdade dele se estabelece, não a sua ou a minha realidade. Eu não consigo influenciar ninguém. O problema não é o evangelho, o problema é quem te conduz. Porque se quem nos conduz for o Senhor, o aroma é inevitável. Porque é uma condução triunfante, não é um tropegar lamentável. Não é uma caminhada trôpega. É uma condução triunfante, obviamente, todo um aroma será exalado por nós. Graças a Deus que através de nós, o Senhor exala por nós, através de nós, o bom perfume do seu Filho. Ou seja, o perfume não é nem meu, ainda é do seu Filho, e Deus faz isso por nós. Quem é capaz de fazer isso? É a pergunta de Paulo. A resposta é retórica, o próprio Deus. Quando a gente olha essa questão das trevas, gente, veja os textos bíblicos. Eu vou ler aqui uma série, tentarei ser bem rápido, meu objetivo, se quiser anotar, não sei se dá tempo, senão você pega de novo aí o vídeo quando subir e vai dando pausa. Salmo 18, 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Salmo 18, 28. O Senhor faz resplandecer a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Então, se eu ou você estamos vivendo em trevas hoje, o problema não está em Deus. O que está acontecendo, gente? Salmo 139, 12. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Isaías 9, 2. O povo que estava em trevas viu grande luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Sabe de que está se referindo isso? Mateus 4,16 responde, o próprio Cristo. É por isso que João 1,5 diz, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Ainda João 12,35 diz, respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não lhes apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. 2 Coríntios 6,14, não vos ponhais em julgo desigual, porque luz e trevas são incompatíveis. Então não é possível um cristão estar em trevas. Não é possível a realidade de um cristão ser só sombra.
Não é possível a realidade de um cristão ser permanentemente no escuro, dentro do seu quarto ou dentro dos ambientes da sua alma, que nunca tem luz, nunca existe revelação, nunca há Deus, nunca é transformado. Então isso é completamente incompatível com quem Cristo é. Então a minha maior preocupação não é se agrada aos ouvidos humanos, a minha maior preocupação é se a glória de Deus é exaltada hoje à noite. Porque a minha preocupação não está que se os nossos ouvidos serão desagradados, porque se eu andar em trevas, seja de depressões, ou seja, o que for, o problema, gente, não está no evangelho que não me alcança. O problema está quem está agarrado na minha mão me conduzindo. Por isso que quem tem que ser verdadeiro é Deus e não a minha realidade. A minha realidade é realidade, então deixa que a verdade assuma o comando. Porque não será nem a sua e nem a minha realidade que vai alterar a verdade. O que eu estou querendo dizer é assim, bom, o Senhor disse que todos os seus filhos exalam o perfume de Cristo. Eu não exalo, mas não. Eu não exalo, ponto, não tem mais. Porque a minha realidade, ela é confrontada com a verdade, e a verdade diz que eu não sou. Se eu não exalo, não sou conduzido. E Deus precisa falar isso com a gente. Para que a sua Bíblia não seja lida com lentes humanas, que o centro das Escrituras não seja você. Para que você seja até que, enfim, liberto. Porque o que liberta não é uma visita de Deus na sua realidade. O que liberta é a verdade que nos conduz em triunfo. Efésios 5:8. Outrora vocês eram trevas. Agora vocês sois luz. Então mudou. Andai como filhos da luz. Efésios 5:8. Glória a Deus, meus irmãos. Efésios 5:11 diz, você não seja nem cúmplice das obras das trevas. O que dizer de Colossenses 1:13? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 1 João 1:6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos eu tenho comunhão com Deus, mas eu ando em trevas, isso é incompatível. Eu tenho comunhão com Ele, mas eu não exalo um perfume de Cristo por onde eu passo, isso é incompatível. Por aí vai. Meus irmãos, até quando a gente vai ser o... Já falei aqui algumas vezes, eu repito, se você está com a gente pela primeira vez, a gente já está pensando nisso já há algum tempo. Até quando a gente vai representar a demanda e não ser a resposta? Até quando a gente vai estar na filinha e não nos guichês? Se você é filho de Deus, você tem que ocupar um guichê e parar de ser demanda, parar de ser problema para pastor, parar de ser problema para os outros, parar de ser problema para a sua família, parar de ser problema para as pessoas que te amam. Venha ser guichê e venha ser resposta. Que as pessoas cheguem até você, porque você aromatiza por onde passa, salga onde alcança e ilumina o que consegue estar na sua frente. Porque senão cristãos nós não somos. A gente aprendeu uma igreja, gostou da religião, mudou a religião, passou a ser crente, acho que é crente o nome, né? Mas a gente não influencia absolutamente ninguém, gente. Então o que Deus quer falar comigo na pandemia? Primeiro, eu conduzo você sempre em triunfo. Segundo, influencie por onde você estiver. Seja influência na sua casa, na sua rua, nas internets da vida, o que você acessa, o que você posta, o que você compartilha. Que as pessoas sintam pela tela o perfume de Cristo, que as pessoas sintam, ao ler algo seu, o perfume de Cristo nas suas letras. Meu filho perfuma. E você?
Quantas vezes a gente lê textos e lê textos e lê textos. Por exemplo, quando a gente lê um texto, Jesus curando um cego. Quando a gente lê aquele texto, você se coloca no lugar de quem? Quem é você no texto Jesus curando o cego? Você é quem? Você sempre vai ser o cego? Jesus ainda não derramou luz nas suas trevas? Você sempre é o ceguinho? Sempre o hemorrágico? Sempre o aleijadinho? Você é sempre o carente? Nunca o instrumento de cura? Gente, chega. Você tem que dar um basta. A minha vida tem que ser canal de cura. Por onde eu ando. Eu tenho de sair da filinha. Quando a gente voltar aqui para essa igreja, quando a gente voltar para esse prédio, a gente tem a obrigação de voltar diferente. Nenhum de nós deveríamos voltar para o culto público, coletivo, dizendo: eu vim aqui receber minha bênção. Deixe de ser menino. Deixe de ser egoísta. Mude de religião. Ninguém vem para cá para receber bênção. Nós viemos para cá para ser uma bênção. Eu não vim para cá para receber minha bênção. Eu vim para ser bênção. E isso desfaz, isso desmonta os emborradinhos, os fresquinhos que precisam sempre de um milímetrezinho, porque senão fica todo emborradinho. Some, rapaz. Vaza. Os que são conduzidos por Cristo são conduzidos em triunfo. E por onde passa, exala o bom perfume. Errando muitas vezes. Pecando, não poucas vezes. Mas ensinando para os outros como é que se arrepende. Como é que se reorganiza a vida em humildade. Como é que se reorganiza uma caminhada em humilhação. Mas agora estendendo a mão e dizendo: me conduza, Senhor, me conduza. Porque eu cansei de exalar cheiros disso ou daquilo. Eu quero exalar a partir de hoje o teu bom perfume. Acredite, isso é só uma decisão. Coisa boa, o tempo está passando rápido. Terceiro e último. O que eu quero de você na pandemia é que você fale a verdade. Eu quero que você seja conduzido em triunfo. Estenda a mão para mim. Eu quero, nesse período de pandemia, que você exale o bom perfume, que você influencie. E em terceiro, eu quero que você fale a verdade. Eu quero que você seja honesto. Eu quero que a sua palavra não mude o Deus da palavra. Porque quando a gente muda a palavra, a gente muda o Deus da palavra. Fale a verdade. Porque nós, versículo 17, não estamos como tantos outros. Tem tanta gente brincando com a palavra, tem tanta gente fazendo negócio. O nosso casinho de amor com o mundo vai ter que acabar, gente. O nosso caso que nós temos com o mundo, com os ouvidos humanos, perca amizades. Rompa com família, mas nunca negocie a verdade. O Senhor Jesus disse: eu vim trazer divisão entre pai e filho. Eu não tenho promessas harmônicas para um lar. Eu tenho uma palavra que exala a minha glória. Opte. Porque se você quiser amar mais os seus pais do que a mim, você não é digno de mim. Se você amar mais os seus filhos, mais a sua nora, mais a sua sogra, quem quer que seja, mais do que a mim, você nunca exalará o meu perfume. Nunca. Você nunca será o meu filho, porque você já tem outra família. Quando a gente muda a mensagem, a gente muda o Deus da mensagem. Porque a palavra e Deus é a mesma coisa. Quantos de nós não somos pregadores? Mas quantos de nós a gente negociou palavra com filho? Quantos de nós negociamos palavra com familiares? É verdade. Por que você não falou a verdade? Talvez ali naquele dia você fosse o instrumento de salvação para aquela pessoa, mas você não foi em troca de uma amizade. Vai que ofende, que ofenda. O nosso cheiro tem cheiro de quê para alguns? De morte. E possivelmente vão nos matar. Mas a gente não muda, é a palavra que não muda. Que sintam o cheiro. Uns sentirão o cheiro de morte, outros sentirão o cheiro de vida, mas nunca negocie o aroma, o evangelho.
Eu lembro de Amós. Amós 7, 14, 15, o profeta Amós, ele chega para pregar, boca de Deus, né? E Amós chega num período muito conturbado. E Deus diz assim, ó, vai lá e fala para o rei e diz que ele vai morrer. Só essa mensagem, dizer para o rei que ele vai morrer. Coisa simples. Quando Amós chega procurando como é que faz, tem um cara lá, um dos oficiais do rei, que diz assim, qual é a mensagem que você tem para o rei? Deus mandou dizer que ele vai morrer. Ele diz, capaz, você é maluco. Você não vai dizer isso não, cara. Você não pode dizer isso para o rei. Pensa em você. Com essa mensagem aí, quem mais vai morrer? A mulher dele vai morrer também. Se você é maluco, é melhor você procurar outra coisa, pregar em outro ambiente, porque aqui você não deve dizer isso para o rei. Você está surtado? A resposta de Amós é incrível. Ele diz, companheiro, não sou profeta nem filho de profeta. Eu sou um homem do campo. Eu lido com sicômoros, eu sou boiadeiro. E Deus me levantou para falar a palavra dele. Eu não sou pastor, eu sou um agricultor. Eu tenho cheiro de bicho e cheiro de mato, mas eu sou fiel a uma mensagem. E deixa eu te dizer uma coisa, só pelo fato de você ter dito isso, o rei, a mulher e tu também vai morrer. Porque ninguém diz para Deus o que ele vai falar. Ninguém pauta para o Senhor. Ninguém emudece a verdade. Ninguém maqueia, ninguém passa verniz em cima da honestidade. Ninguém faz isso. Você também morrerá. E esta palavra deve reverberar na nossa alma. Você também morrerá. Você que está impedindo a verdade chegar nos ouvidos de outras pessoas. Você também morrerá. O que Deus quer de mim na pandemia? Você estava pensando que ele ia blindar a gente de vírus? Estava pensando que a mensagem, fica calmo, que eu não vou deixar o vírus chegar na sua casa. Estava pensando que hoje ia ser essa a mensagem? Fica tranquilo que eu vou proteger seus filhos. Por que não protegeu de milhares e vai proteger o seu? Por que não protegeu de milhares e vai proteger o meu? Por quê? Porque eu sou gostoso, porque eu sou bonitão, porque eu sou da nova vida, porque eu sou pastor? Graças a Deus que Ele nos conduz em triunfo. E mesmo que a gente morra com esse vírus, a gente nunca vai mercadejar a palavra. Vai dizer que Ele é fiel. Vai aromatizar até nas UTIs. E vamos ser conduzidos por anjos ao trono de glória. É isso que Deus quer que a gente saiba nessa pandemia. A Ele o louvor, a honra, a glória para todos sempre. Não deixe de falar a verdade. Pense de forma espiritual. Raciocine de forma espiritual. Tenha envergaduras de gente espiritual. Eu queria chamar os meninos para a gente cantar uma última música, para a gente encerrar o nosso culto. Meus irmãos, Deus continua sentindo o nosso cheiro. Ele conhece o nosso cheiro. Tem uma canção que ela é antiga, não é tão nova, mas a gente precisa retornar à essência da adoração. E a essência é Ele. Esse cântico é uma oração. Se você não conhece, eu queria convidá-lo a orar essa música. A música esmoreceu. A luz aqui do prédio, a gente está numa sala aqui no segundo andar. A luz lá do nosso auditório estão todas apagadas. Vocês não estão aqui. Nós não estamos aqui. Que tempo difícil, que tempo complicado. A gente não sabe nem como é que isso vai terminar. Mas quando Deus diz, ei, eu já resolvi. Tenha paz em mim. Já deu tudo certo. Porque você é conduzido por mim. Você não se preocupe com o que você vai comer, você não se preocupe com o que você vai beber. Você é conduzido por mim. Você está questionando se eu vou cuidar de você ou não. Por isso que o cheiro nunca é o cheiro de um filho meu. Sempre é um cheiro de um perturbado. É o cheiro de alguém maluco, surtado, ansioso. Consegue nem dormir. Quem convive com você nunca vai me conhecer. A gente precisa pedir perdão, gente.
A gente precisa pedir perdão e voltar para a essência da adoração. E a essência é Ele. É Ele. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus que em Cristo, através de nós, o Senhor exala o bom perfume. Graças a Deus que em Cristo a gente não tem negociado a sua palavra. Que Deus cure você. Eu peço a Deus que te cure. E a oração encerrada neste culto, que encerra este culto, é que Ele derrame cura no nosso coração, nos nossos lares, gerando uma paz que ninguém entende. E que amanhã de manhã você acorde estendendo a mão, lavando o seu rosto. E Martinho Lutero diz que quando você for lavar o rosto pela manhã, lembre-se do seu batismo, a quem você pertence. Ao lavar o rosto, lembre-se do seu batismo. Você é propriedade exclusiva minha. Deus abençoe. Em nome de Jesus, que a graça, que a paz reine em seu coração em nome de Jesus. Amém.